Bom dia, nós somos o grupo 16. O nosso grupo é formado pela Ana, a Brenda, Jordana, Karina, Natália, Rafaela e Rebeca. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as metodologias ativas e a direção de ensino. Vou começar explicando para vocês um pouco sobre as metodologias ativas. A metodologia ativa é uma forma de aprendizagem onde o aluno é protagonista do seu aprendizado e o professor é o mediador desse aprendizado. Hoje em dia, na maioria das escolas, se vê a metodologia ativa como a principal forma de ensino e não mais aquele ensino tradicional, onde o professor passa o conhecimento e o aluno tem que absorver. No decorrer do trabalho, a gente vai falar um pouco mais sobre as metodologias ativas e sobre a direção de ensino. E segundo Freire, é preciso e até urgente que a escola vá se tornando um espaço acolhedor e multiplicador de certos gostos democráticos, como o de ouvir o outro, não por puro favor, mas por dever, o de respeitá-los, da tolerância, do acatamento às decisões tomadas pela maioria, e que não falte, contudo, o direito de quem diverge de exprimir sua contrariedade, o gosto da pergunta, da crítica, do debate, o gosto do respeito à coisa pública, que entre nós vem sendo tratada como coisa privada. Eu vou falar sobre um pouquinho sobre a direção e sua função. O diretor ele tem um papel essencial na escola. É ele quem distribui as funções e supervisioniza para que tudo saia conforme o planejado. Só que ele não consegue estar fazendo esse trabalho sozinho. Ele precisa da ajuda de todos, desde pessoas da limpeza, como os professores, os parentes de alunos e principalmente os alunos. O diretor ele precisa ter uma visão mais democrática e afetiva. Quando eu falo afetiva, é porque o aluno ele pode estar tendo algum problema na escola e não necessariamente na escola. Ele pode estar passando por algum problema em casa e está transferindo para dentro da sala de aula. Sendo assim, é onde entra o diretor para que ele possa conversar com alunos e, se for o caso, com a família, com o professor, para entender o que está acontecendo com esse aluno, por que ele está agindo dessa forma, para chegarem juntos a uma solução. Por isso que o diretor ele precisa desse olhar de afeto também. Então, não só com os alunos, mas também com os professores. É importante que ele deixe os alunos opinar, questionar sobre o que pode ser melhorado, e que o diretor ele deixa o aluno opinar sobre o que pode ser melhorado dentro da sala de aula e também que ele dá liberdade para o professor para poder estar atuando conforme a necessidade de cada aluno. Eu vou complementar um pouco sobre o que a Karina falou sobre a direção e a função. Então, as principais funções do diretor é a parte financeira, né? Não só a parte financeira, mas também como conhecer, né, a parte da legislação e as normas da Secretaria de Educação, né? Identificar as necessidades, né, da instituição e buscar soluções junto à comunidade interna e tanto externa, e a Secretaria de Educação. Garantir também a integridade física da escola, tanto na manutenção, na limpeza, organização, equipamento, conduzir a elaboração do projeto político-pedagógico, acompanhar também o cotidiano dos alunos, que é super importante, né? Acompanhar, né, o avanço dos alunos, né, a aprendizagem de como está sendo fluida, manter também a comunicação, né, com os pais, que é super importante, né, e poder estar sempre disponível, né, para atender como necessidade, né. Agora eu vou falar um pouquinho sobre metodologias ativas. Metodologias ativas nada mais é do que um caminho que o professor utilizará para construir o conhecimento dos alunos. Quem inventou foi R.W. Hivans. Ele acredita que o ensino vai além do estudar, do ler e do educar e do escrever. O aluno ele precisa ter uma participação ativa nessa aula. Foi criada na década de 1930 e temos alguns defensores, que é o John Dewey, que é um filósofo e pedagogista norte-americano,
que defende a educação moderna, que nada mais é do que as novas tecnologias. Também temos Charles Sanders, que é um filósofo, pedagogista, matemático, linguista, cientista e matemático. Também temos Vygotsky, que é um educador e psicólogo. Ele defende que e afirma que é essencial que aconteça uma intermediação do aluno com o conhecimento disponível no ambiente escolar. Qual é o objetivo da metodologia ativas? O ensino ele visa o desenvolvimento e a autonomia da participação dos alunos como forma integral. O que seria essa forma integral? Os alunos seriam motivados, interessados e engajados, e o aluno ele passa a ser o protagonista do ensino, e o professor ele assume o papel de um orientador. Quando o aluno tiver alguma dúvida, ele vai conduzir o aluno em qual caminho ele deve andar, em qual caminho que ele deve alcançar o que o professor tirou como tema para ensinar. Também possibilita que os alunos aprendam no seu próprio tempo, no seu próprio ritmo, com diferentes formas. Pode usar jograis, seminários, pesquisas, sala invertida, estudos de caso, e tudo isso é para o aluno ter um relacionamento interpessoal muito melhor. E eu também tirei uma frase do Paulo Freire, que diz: o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. Saber que eu devo respeitar a autonomia e a identidade do educando exige de mim uma prática em tudo e coerente a este saber. Bom, só complementando um pouco do que a Rebeca falou, é que tudo isso que deveria ser mais ativo, o aluno como foco principal, não vem acontecendo nas escolas hoje, né? O foco principal hoje é o professor, ele é o transmissor da educação. Não que seja errado, ninguém está querendo dizer isso, não estou querendo dizer isso, mas o aluno deveria ser mais ativo, participar mais da sua aprendizagem. Complementando o que a Rebeca falou, tem que ser assim, o aluno tem que participar ativamente dentro do processo de sua aprendizagem, estudando mais, pesquisando mais, não ficando só passivo, só recebendo o conhecimento. Ele tem que ir atrás do conhecimento, estudando, fazendo pesquisa, participando de aulas invertidas, que é uma ferramenta muito importante para o aprendizado. Aprendeu, vamos falar de como a metodologia ativa conversa com a direção. No caso da educação, ela é a transformação, e a gestão ela tem grande responsabilidade sobre isso. A diretoria ela não atua sozinha, ela precisa de outras peças para completar esse grande quebra-cabeça que é a nossa questão de ensino e aprendizagem na escola. Para ter uma boa gestão, é necessário que tenha um projeto político-pedagógico muito bem estruturado, para saber quais caminhos a escola ela precisa seguir para poder atingir um objetivo. Só que quando esse projeto ele não é construído sobre uma questão democrática, ele acaba não tendo sucesso, porque normalmente ele é apenas baseado no senso comum e em visões individualizadas. O bom gestor, ele direciona todo esse projeto para toda a comunidade que participa, desde os funcionários, os familiares e até mesmo os próprios alunos, que são os principais. O que acontece? A gestão democrática, ela está até em lei na LDB do ano 96, no artigo 3º, no inciso 8º, que fala assim, que a gestão democrática do ensino público, na forma dela, a gestão democrática, ela consta em lei, no caso na LDB do ano 96, no artigo 3º, diz que um dos seus princípios é a gestão democrática. Só que o porquê que a gestão democrática normalmente não funciona? Tem anos que nós vivemos em um país autoritário, em um país onde a democracia não funciona.
Então, os gestores das escolas acabam tendo isso como um espelho e acaba refletindo no nosso processo de ensino-aprendizagem. E quando o gestor, para ilustrar, a gente trouxe um vídeo que aborda essa história. Eu vou colocar aqui para vocês agora. Quem trabalhava em agricultura, ele trabalhava o dia, quando chegava em casa de 5 horas, 5 e meia, tomava banho, jantava e ia para a escolinha, né? Com os cadernos escondidos dentro da camisa, sabe? Porque quando Paulo Freire chegou aqui, era uma revolução grande, que ele era comunista, sabe? Angicos não foi escolhida por acaso. Angicos foi escolhida porque naquele contexto era o lugar em que havia o maior índice de analfabetismo do estado do Rio Grande do Norte. Começou assim, apareceu um jipe aí na rua, na cidade, né? Anunciando essa escola que ia ter. Aí mamãe disse, você não vai não, se for quando seu pai chegar eu faço ele dar uma surra. Digo, eu me importo, aí me ajuntei mais minha irmã, digo, vamos embora. A alfabetização era baseada em 12 a 15 palavras apenas, que continham todos os principais fonemas da língua portuguesa. E no debate sobre a palavra trabalho, o que é que vem? Vem as condições de trabalho. Aí evoca discussão sobre trabalho, condições de trabalho, remuneração de trabalho, entende? Garantias, direitos, deveres. Na época, analfabeto não votava. Então você imagine o que era. Você passa a ter mais ou menos 6 milhões de novos eleitores em um ano. Eu aprendi logo, antes de completar as 48 horas, eu já sabia ler, já escrevia. E aí foi o tempo que chegou essa notícia que o homem tinha sido asilado, que o homem tinha sido preso. Aí pronto, aí acabou essa escola. Muita gente com medo de esconder o caderno, esconder o livro, escondeu tudo. Eu não escondi nada, queimou, eu não queimei nada, eu deixei escondida. Porque quando terminou as aulas, a gente não tem nada guardado porque deu fim a tudo, que era se pegasse, a polícia pegasse, metia pego, sabe? Desde então, nunca mais Paulo Freire entrou no Ministério da Educação. Como nesse vídeo mostrou, a educação ela não serve apenas para formar um estudante para um vestibular. Ela vai muito além disso. A escola tem por obrigação formar um cidadão completo, que conhece seus direitos, que sabe dos seus deveres. E a educação, quando ela vem com a transformação, ela também vem para a libertação. No caso, ela vem com essa pedagogia, ela tem a prática da liberdade. A escola, ela não tem que ser uma prisão, e o ensino ali não tem que ser como uma forma de castigo ou punição. Então, é isso. Agora é a Brenda. É exatamente o que todas nós dissemos. E a conclusão é que a metodologia ativa, junto com a direção, é uma gestão que complementa e constrói. Não há, né, como dizer que os alunos terão autonomia, que os alunos terão voz, sem dar a mesma, né, para os professores. Então, faz com que a construção de toda essa relação, a construção de todo esse aprendizado e educação, que ela aconteça de uma forma muito fluida, muito natural e orgânica, tá? É uma relação que complementa
e que ela é completamente transparente em todos os setores, em todas as pessoas que complementam a escola, né? Assim como a Natália falou, que desde da equipe de limpeza até a direção, os professores e a coordenação trabalhando com o mesmo objetivo, né? Que aí sendo a construção dessa metodologia onde todos possam ser ouvidos, a relação ela seja orgânica, transparente e com o mesmo objetivo, né? Com que todas as equipes sejam participativas, seja ela da limpeza, assim como a Natália falou, assim como a Ana falou também, que todas as equipes, que todos os setores da escola, eles se complementem e eles sejam ouvidos, né? É essa a função, é essa a possibilidade que a educação, que a metodologia ativa, ela pode oferecer, né? Ela faz com que a ação do diretor, quando conversada com a metodologia, ela beneficia não apenas o seu trabalho, mas todo o corpo docente. E por aqui nós podemos finalizar o nosso trabalho e todas nós saímos daqui não da mesma forma que entramos, mas com a mente um pouco mais liberta, assim como Paulo Freire fez com todos os professores que deixam, né, ser atingido por essa educação tão transformadora.